motema na ngai talela kolo ata bolembo eye mingi mabanjo mangai simba Yesu ata pasi ebelemi bondima na ngai kumisa nkolo kobosana te boboto bwaye yo nzoto na ngai sanjola kolo tanga nyonso bolamu bwaye akotambwisa ngai pene na mai ya kimia akovandisa ngai na matiti ya mobesu akotika ngai te na bolembu mingi akojala na ngai bisika nyonso il me rassure. Por esse momento precioso na tua presença. Te agradecemos por este momento precioso na sua presença. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Nous te bénissons parce qu'il n'y a personne comme toi. Te agradecemos porque não há ninguém como tu. Sois notre Dieu à ces temps. Senhor, seja nosso Deus neste momento. Nous assiste pendant ces temps, Père. Acompanha-nos. Nous voulons écouter ta parole. Queremos ouvir a sua palavra. Senhor, parle-nous, Seigneur. Fale conosco. Parle-nous, Père. Fale conosco, Pai. Au nom de Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois très fort? Aplaudimos para a honra e glória do Senhor Deus. Tomamos nosso assento em nome de Jesus. Que Dieu soit béni. Que Deus seja louvado. Je voulais remercier le pasteur Carlos. Eu agradeço ao pastor Carlos por a confiança que ele perseguiu. Por essa confiança que ele nos deu. De estar perante vocês, os santos, pregar a boa nova. Amém. Senhor, que Deus te abençoe. Você que em casa se encontra uma boa saúde, com uma boa saúde. Vous savez que nous sommes en train de passer des moments de crise. Estamos a passar um momento na igreja. Estamos en train de passer dans un moment de crise sanitaire. Estamos a passar em um momento de crise sanitária. Il y a encore un taux élevé à mort au Brésil. E há uma taxa elevada aqui na igreja, aqui no Brasil, de mortes. Dieu nous fait grâce. E Deus nos fez a graça. Nous avons perdu nos connaissances. Nós perdemos os conhecidos. Nous voyons les gens en train de mourir. Vimos pessoas morrerem. Surtout nous, ici dans la Rwanda, onde eu vivo. Existem muitos casos nos nossos apartamentos. Muitas vezes você subindo no elevador tem medo, mas Deus está. Estamos aqui. Não é porque pagamos um preço, mas sim pela graça de Deus. Nous allons encore acclamer le roi des rois. Vamos aplaudir mais uma vez. Acclamons très fort. Vamos aplaudir. Aclamamos très fort. Aclamamos très fort. Se Deus vier dizer que se você não aplaudiu, aclamar, tu vai te matar aqui. Acclamons le roi des rois. Glória a Deus. Amém. Amém.
Tomamos nosso assento em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz de estar com vocês nesta manhã. É muito preocupado estar aqui entre nós. E Deus nos vendeu a graça. Chegamos hoje de manhã. Eu me alegro quando eu estou a vir para o Rio, porque eu vejo os meus amados, vejo a minha família. Embora que o tempo não permita que permanecemos mais tempo, viemos de manhã e à noite vou pregar e depois vou regressar. Mas muito obrigado porque nos encontramos. Amém. Amém. Le pasteur m'a dit une chose très importante. O pastor me disse algo muito importante. Pastor, prêche sur la bénédiction du Père. Prega acerca da bênção do Pai. C'est très important. É muito importante. Vous savez, il y a une chose qui tue nos églises aujourd'hui. Há algo que mata as nossas igrejas hoje. As nossas igrejas, o Espírito Santo veio na frente, mas o ensinamento veio depois. Pessoas querem só falar as línguas. As pessoas amam profetizar. E as pessoas não amam os ensinamentos. Em uma outra religião, se você ir aos muçulmanos, você discutir com o muçulmano, você vai ver que a sua consciência sabe mais do que um cristão. Em 2015, quando eu fui em Kinshasa, eu vi um irmão da igreja dos negros que tirou o irmão que era cristão e foi na igreja dos negros. O que eu lhe dei? Há um versículo que a Bíblia diz. É o Cristo que diz. Si c'est de telle façon que vous croyez à Christ, se desta maneira que vocês creem, vous êtes les plus misérables de tout le monde. Vocês são mais miseráveis do que misérables. E se vocês são miseráveis, e o irmão aceitou. Parce que nous dans les églises de réveil, porque nós nas igrejas evangélicas, nós queremos pular, queremos prosperidade, queremos deitar, mas nos ensinamentos, por isso nas igrejas evangélicas, as pessoas vêm na igreja, ele não sabe qual é a importância de um pastor. As pessoas vêm na igreja, eles não sabem a importância de uma igreja. Eles estão a vir para a igreja, mas não sabem qual é o papel do pastor. Quem é o meu pastor? Será que é um pai em mim? Será que é um amigo em mim? Quem é aquele que Deus estabeleceu na frente? Por isso eu vou falar sobre a bênção de um pai. Um dia em Kinshasa, eu vi um homem de Deus, um profeta. Ele profetizou as coisas exatas. Ele poderia te falar mesmo o sonho que você teve hoje à noite. Mas eu faço uma pergunta. Profeta, você é um bom profeta. Eu sei que você tem Deus. Mas diga-me, profeta, quem é o seu pai espiritual? Quem é o seu pai espiritual? E o profeta disse: o meu pai espiritual é Jesus. Não. Deus, Jesus Cristo, nunca vai ser o seu pai espiritual. Deus é o nosso Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz: quando orarem, vocês devem dizer assim: nosso Pai que está no céu. Deus não é o seu Pai espiritual. Deus é o nosso Pai Celestial. Deus é o seu Pai Celestial. Ele que toma conta de ti. Deus é o meu Pai Celestial. Deus não é o seu Pai espiritual. Porque o Pai espiritual, ele não mora no céu. Mas o Pai espiritual habita
bien. Escuta-me bem. Beaucoup de gens, Muita gente, ils voient pourquoi dans nos églises, vejam que nas nossas il y a igrejas, des cas de rébellion. há casos de rebeliões. Il y a des cas de rébellion. Há casos de rebeliões. Parce que les gens ne comprennent pas Porque as pessoas não compreendem l'autorité du Père. a autoridade do Pai. Les gens ne comprennent pas As pessoas não compreendem l'importance du Père. a importância de um Pai. Quand j'ai commencé l'église Quando eu comecei a igreja, à Kinshasa, em Kinshasa, première chose, a primeira j'ai coisa, voulu transmettre à mes enfants. eu queria transmitir aos meus Je filhos suis leur Père. que eu sou um Pai. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Toma atenção, preste atenção, meu amado. Ton Père spirituel O seu Pai espiritual n'est pas ton grand frère, não é seu irmão mais n'est velho, pas ton ami. não é seu amigo. Ton pasteur O seu pastor n'est pas ton ami, não é o seu amigo, n'est pas ton grand frère. não é seu irmão mais Mais velho. c'est ton Père spirituel. O seu Pai C'est espiritual un canal de bénédiction. é um canal de Le bênção Seigneur a établi pour toi. que o Senhor estabeleceu para ti. Ton Père spirituel, O seu Pai c'est espiritual un mentor pour toi. C'est un mentor pour é toi. um mentor para ti. Là où toi tu ne sais pas, Onde alguém que nos separa, là où toi tu ne sais pas, il faut onde você l'écouter. não sabe, Lui, il sait. ele sabe. Tes yeux sont aveugles. Os seus olhos são Tu cegos. auras toujours besoin de lui. Você precisará sempre Parce dele, que c'est lui qui va te prendre dans la main. porque ele te tomará na mão Il te montrera le chemin. e te mostrará o Il caminho. te montrera le Te chemin. mostrará o caminho. Ton Père spirituel, O seu Pai espiritual, ton pasteur, o seu pastor, c'est ton guide à toi. ele está contigo. C'est ton guide. É o seu guia. C'est ton guide à toi. É o seu guia. Tu ne peux pas marcher seul. Você não pode andar só. Sans ton pasteur, Sem o seu tu ne pastor, peux pas marcher seul. você não pode andar só. Sans un guide. Sem um guia. Voilà pourquoi dans nos églises, Por isso, nas nossas il y igrejas, a beaucoup d'enfants de Dieu. há muitos filhos de Deus On se va camoufler s'il va te. estão fazendo coisas que não estão dando Parce certo. qu'ils font des choses. Porque às vezes as coisas, Pasteur, il va te. pastor, Pasteur, il va te. o pastor não pode saber. Pasteur, il va te. O pastor não pode La saber. Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Non, ton père est ta mère. honre a sua mãe e o seu pai. Non, ton pasteur parce qu'il est ton père. Honre o seu pastor porque ele é o seu pai. Nous avons trois pères. Nós temos os três Nous pais. avons trois pères. Temos três pais. Dieu, Deus, le Père céleste. Pai celestial, Ton père biologique. o seu pai biológico. Parce que toi, ton père biologique, Porque você é o seu pai il y a biológico. un lien du sang. Há laço de sangue. Ton père est à Kinshasa. O seu pai que deixou em Kinshasa C'est ton père. é seu pai. Nous avons un troisième père. Nós temos o terceiro pai, Qui est ton pasteur. que é o seu pastor. C'est lui qui est ton père spirituel. Aquele que é o seu pai espiritual. Ton père biologique. O seu pai biológico. Prends soin de toi physiquement. Ele toma conta de ti C'est fisicalmente. ton pasteur. Mas o seu pastor, Prends soin de toi ele spirituellement. toma conta de ti espiritualmente. La Bible A dit, Bíblia diz: ce qui est spirituel aquilo que é espiritual est plus important é mais que importante ce qui est physique. Ton père biologique peut te mourir. O seu pai biológico pode demolir. Combien de cas que nous avons déjà vus Quantos casos que nós já vimos à Kinshasa? em Kinshasa? Une sœur Uma irmã en Christ, em Cristo, son propre père, o seu próprio pai, veut le tuer. pode lhe matar. Il arrive sur le pasteur, Mas acontece que o pastor, comme père spirituel, como pai espiritual, il annule cette malédiction. ele anula essas maldições. Écoutez, Escuta-me, écoutez-moi très bien. escuta-me Je bem. parle ici la bénédiction du Père. Eu estou a falar acerca da bênção do pai. Un jour, Dia, ma mère a minha mãe glorifie l'Éternel. glorificava o Senhor. Elle dit, je suis très content Eu disse: eu estou feliz parce que mon fils, porque meu filho c'est un pasteur. é pastor. Je dis, mère, gloire à Dieu. Eu disse: glória a Deus, Parce que tu as un fils qui est pasteur. porque tu tens um filho que é Dieu pastor. a visité notre famille. Deus visitou a nossa Dieu família. l'a appelé Deus chamou dans le ministère. no ministério. Mais attention, Mas toma la cuidado. bénédiction A bênção de notre famille. da nossa Et família ça te commence à pasteur. não é porque eu sou pastor, Mais il va mourir. mas a bênção da nossa família Comme pasteur. depende da maneira que vocês vão me tratar como pastor. Parce que vous comprenez très bien. Você compreendeu bem? Parce que vous comprenez très bien. Está a compreender? Quand on a un pasteur, ça vient. Ter um pastor é muito bom. Un
Écoutez-moi, Église de Dieu. Escuta-me, igreja de Deus. Le peuple na bino. A vossa bênção Ils ont dépendre até como você não pasteur Carlos Awa. não depende porque vocês têm pastor Mais ils ont Carlos. dépendre de façon bino vous traiter pasteur Carlos Awa. Mas depende da maneira que vocês estão tratando o pastor Carlos. Amen. Glória a Deus. Je suis le prophète en qualité d'un prophète. Ah frère, Glória a Deus. Amen. Parce que pas comme le valeur. Aplaudimos para a honra. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Écoutez-moi. Escuta-me. La Bible dit, A Bíblia diz: obéissez à vos pères spirituels. obedeça ao vosso pai espiritual. Obéissez à vos conducteurs. Obedeçai ao vosso condutor. Respectez-les. Respeita-lhe. Sachant qu'il veille sur vos âmes. Ele que vigia sobre vossas almas. Amen. Glória a Deus. Mas pasteur va conducteur da Bible. Os pastores que são vossos guias, Tous amamo. obedecei-lhes, Parce que on va passer va veiller à pour milieu na Bible. porque eles vigiam pelas vossas almas. Mais un enfant rebelle. Mas um filho rebelde On va des ensemble. vai dizer que não é Deus. Des ensemble. Não, não é Deus. Et ça pasteur na yo. É o seu pastor. Avant de tomber comme la yo. Antes de algo acontecer, Il joue le rôle de sentinelle sur ta vie. ele faz o papel de sentinela na sua vida. Nzamba ya lobelier. Deus veio falar com ele. Ya ya bondeli bona yo. Ele vem e ora para ti. Écoutez, Escuta-me. nous avons un problème sérieux Temos um problema muito sério chez nous au Brésil. aqui no Brasil. Commençons par notre communauté. Começando nas nossas comunidades. Il y a des gens qui disent que eux sont pas comme moi. Aqui pessoas dizem que esse é um país de filho com filho. Il y a des gens qui viennent à l'église, Mas existem pessoas que vêm na igreja, ils viennent mais ils ne respectent pas l'autorité établie. ele vem, mas não respeita a autoridade estabelecida. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Ici que nous sommes au côté là. Onde você andar, Ceux qui ont respecté l'autorité établie. se você não respeitar a autoridade estabelecida, Deus não te abençoará. Il y a des choses. Há duas coisas. Si tu veux prospérer là où tu es, Se você quiser prosperar onde se encontra, Lina Bissikosa, ama onde você está. onde la ponango, Ora pelo lugar que você está. respecter l'autorité Zawana. E respeita a autoridade que lá se encontra. Est-ce que vous comprenez très bien? Você me compreendeu bem? Parce que si tu es dans un milieu, Porque se você estiver naquele meio on s'en lit la montée, e você não está gostando on daquele peut me répéter. também não será abençoado. Et qui c'est sur le peuple d'Israël? Deus disse ao povo de Israel: Bon de la bonne en boca, on a le milieu. orai por esta terra que eu vos levei, Pour les pas polis dans le milieu. porque a nossa bênção Et ça n'a qu'à s'en boca. lá se encontra. Parce qu'il y a une crise. Embora aqui está em crise, mas tem muita gente que não tem emprego, Faut penser que ça vient. porque o Brasil também não está bom. Amen. Et respecter l'autorité établie. Respeita a autoridade La estabelecida. Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Celui qui s'oppose à l'autorité aquele que se opõe para a autoridade, s'oppose à celui qui l'a établi. ele se opõe contra aquele que foi estabelecido. Qui l'a établi? Quem estabeleceu? C'est Dieu. É Deus. Moi, j'ai commencé à diriger l'église à l'âge de 19 ans. Eu comecei a dirigir uma igreja na idade de 19 anos. Et vous savez combien de fois j'ai été méprisé? Sabem que quantas vezes eu fui rejeitado? Você 50 ans, il y a Você vai ver alguém de 50 anos que conheceu desde a infância, mais ailleurs pas dans l'église. mas veio para ti na igreja Soit disant mon dini. dizendo que é ovelha, Mais ordre naïe. mas a sua ordem Ordre naïe. não está obedecendo. Les jours où tu verras pasteur Carlos comme Carlos, No dia que você enxergar o pastor Carlos como Carlos, tu sortiras ici de mes vides. você sairá daqui com as mãos abanadas. Mais les jours où tu seras ici, E no dia que você estiver tu ne aqui, me verras pas comme Carlos. você não Quand on voit le coup de Carlos cité, começar a lhe ver como não Carlos, mais si tu le vois comme le roi de Dieu, mas como se tu lhe vês como ungido de Deus, l'homme établi de Dieu, homem estabelecido, l'homme que Dieu a choisi, homem que Deus escolheu, tu
tu sortiras ici avec tes bénédictions. Amen. Glória a Deus. Amen. La bénédiction A bênção du Père. do Pai. Comment vivre la bénédiction du Père? Como viver a bênção do Pai. C'est ça ce que je voulais vous transmettre. É deste que eu quero vos transmitir. Comment vivre la bénédiction du Père? Como viver a bênção do Pai. Ton pasteur, c'est ton Père. O seu pastor é o seu Pai. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Quero tirar equívoco. Não, pasteur Jubis. Eu, pastor Jubis. Je ne suis pas ton père spirituel. Eu não sou seu pai espiritual. Tu peux m'appeler papa. Você pode me chamar de pai. Tu peux m'appeler daddy. Você pode me chamar de Mais daddy. je ne suis pas ton père spirituel. Mas não sou seu pai Je espiritual. peux être un maître pour toi. Eu posso ser um mestre para ti. Você pode vir Aussi la prière. e me pedir Mais oração. cela ne dit pas que je suis ton père spirituel. Mas não quer dizer que sou seu pai espiritual. L'apôtre Paul dit O ceci. apóstolo Paulo disse: Quand vous aurez 10 000 mètres. quando vocês tiverem quando tiverem 10 metros, Mais cependant, mas durante vous aurez qu'un seul père. vocês terão seu pai. Père spirituel. Pai espiritual Parce que la tête. não é dois. Parce que la droite. Não são Parce que la três. quatre. São Parce que quatro. la cinq. São Parce que la cinco. six. Não são C'est la seis. chambre encore. É somente um. C'est une père spirituel comme des ordres. Se os pais espirituais tiverem dois, é uma desordem. Agora, père spirituel, O pai espiritual c'est l'ange que Dieu a établi pour é toi. o anjo que Deus estabeleceu. Comme ils sont dans l'Apocalypse, Se você fizer a leitura do la livro, Bible dit ceci. a Bíblia diz assim: Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. escreva ou escrito o anjo da igreja de Ange Filadélfia. de Philadelphie, voilà. O anjo da igreja de Et ça, Filadélfia ange te. não é um anjo de Et anjo, ça, pasteur, passe là qui voit. é o pastor que foi estabelecido. Donc, pasteur, na yo. O seu pastor Ata ange na yo. é o seu anjo. Dis gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Dis gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Au début, nous avons la déception au joie la vie. Se eu enxergar e olhar para decepções que tivemos na vida, C'est ça, Moussa Latsam. nas obras de Deus, Mais tu vas après continuer à faire. mas não paramos, sempre continuamos. Aussi depuis le Congo. Você teve decepção no Voyez Congo. le Brésil là. Você chegou aqui no Brasil. Donc on va passer à Congo. A pessoa te enxerga como um simples pastor. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Je voulais maintenant entrer dans ma prédication. Eu quero entrar agora na pregação. Moi, je n'aime pas maudire les enfants de Dieu. Je n'aime pas maudire. Eu não gosto de amaldiçoar. Comme je vois certains pasteurs dans laquelle ils m'avaient. Non. Porque eu sou pastor te amaldiçoo. Não. Je mets mes enfants spirituels ici. Eu tenho meus filhos espirituais aqui. Joël, la moi, la spirituelle, on se croyait Joël. Joel de Fabangua é minha filha espiritual. Ma femme, c'est ma fille spirituelle. A minha esposa é a minha filha Et la espiritual. sœur ici connaît une de mes filles spirituelles. A minha irmã aqui também conhece um dos filhos Moi, quand espirituais. quelqu'un, celui qui m'a sorti Singa, Se filho de Deus me magoar, je dis seulement une chose. eu digo algo. Je retire toute ma bénédiction sur toi. Eu retiro toda a minha bênção sobre ti. Parce que quand nous allons dire que nous pas mourir dans la vie. Porque quando você esteve lá, tinha a minha bênção. Comme ça, quoi ça? Muitos mentem. Cosa awa. Estás aqui. Ça m'a sorti pas mourir yo. Deus está te abençoando. Alikola msota tawana. Através daquele pai. Ayo kule kete esa makasi nanga. Você vai dizer que não são meus Esa esforços. na mutu soma tiki yo pepe bila vie. Existem outras pessoas que você deixa as coisas estragam na vida. E bele pe to tika pe to mona pe ba to mona ma besale ma bongo. Muitos também deixamos, mas vimos coisas acontecer. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Josué, Serviteur de Moïse. servo de Moisés, Serviteur de l'Éternel. servo do Senhor. Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. O Josué não foi o servo de Deus. Josué était serviteur de Moïse. Josué foi o servo de Moisés. Frère, Bem amado, sœur, bem amado, si on t'appelle serviteur de Carlos, accepte. se te chamarem de servo de Carlos, aceita. C'est biblique. É bíblica. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Josué était serviteur de Moïse. era servo de Moisés. Écoutez-moi très bien. Escuta-me Qu'est-ce bem. que cela signifie? O que é que significa? Qu'est-ce que Dieu pouvait dire? O que é que Deus quer dizer? Josué, La Bible dit a ceci. Bíblia diz assim: L'Éternel dit à Moïse. o Senhor disse a Moisés: La kolokola espoir za kati na yo. eu tirarei o espírito que é sobre ti Banza mwana bato mususu pe. e eu vou pôr sobre outras pessoas. Oza awa ofela nzambe awa. Você está aqui, está a servir a Oza Deus. nofia pasteur na yo. Estás a servir a Oza unção do seu profetize pastor. awa. Estás aqui, Eza na
Ah, se eu sair daqui, Como não tem que caminho? você vai sair daqui e ir no outro lado, a sua bênção se fecha. Vou entrar na pista que eu vou aí. Porque Deus se deu através do pastor Carlos. Mas não compreende nada bem. Será que estão a compreender? Não compreende nada bem. Estão a É entender? na parte da Bíblia. Vamos a ver a Bíblia. Mateus 10. Mateus capítulo 10. Versículo 40. Verset 40, 41. 40, 41. Amen. Amen. Amém. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Nos colocamos de pé, por favor. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem der, nem que seja copo de água. Amém. Por favor. Tomamos nosso assento. Já está quem aclamando o Senhor para fora. Agora aclamando o Senhor. Aplaudimos o Senhor. Agora aclamando para fora. Aplaudimos. Ici, aqui, écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Ici, ce n'est pas Paul qui dit. Não foi o Paulo quem disse. Ici, ce n'est pas Pierre qui parle. Não é o Pedro quem fala. Ici, ce n'est pas un prophète qui parle. Não é um profeta que fala. Mais ici, c'est le Seigneur qui parle. Mas é o Senhor quem fala. C'est lui qui me reçoit. Aquele que me recebeu. C'est lui qui vous reçoit. Aquele que vos receber. Me reçoit. Me recebe. C'est lui qui reçoit un prophète. Aquele que recebe profeta. A qualité de prophète. Na qualidade de profeta. Recevra la récompense de prophète. Receberá a recompensa do profeta. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. On dit pas celui qui reçoit un prophète. Não disse aquele que recebe profeta. Mais on dit celui qui reçoit un prophète. Sim, aquele que recebe receber profeta. A qualité. Em qualidade. Você pode receber pastor na sua casa. Mas se não lhe receber na qualidade do ungido de Deus, você não será recompensado. Você vê na minha casa? Quand j'étais aqui na 2013, quando eu estive em Kinshasa em 2013, eu me encontrei com Matu Samuel. On a fait une croisade avec lui. Fizemos trabalho com ele. Et quand on est venu ici, de retour au Brésil, e quando regressamos no Brasil, e aconteceu as coisas que aconteceu com ele com a sua mulher. E aí disse, há uma irmã, veio na minha casa. Disse, veio falar a minha esposa. Você ouviram o que amigo do pastor fez lá em Kinshasa? Ma femme me disse assim. A esposa do pastor disse: aqui aquelas coisas não é. O pastor não gosta que falam mal dos servos de Deus. Israel! Eu queria vos reunir. Eu queria vos abençoar. Mas vocês não querem. Porque vocês mataram os meus profetas. Há muita gente que mata o profeta. Escuta-me bem. Não queres que falem mal do pastor na sua casa. Quando pessoas falam mal de homens de Deus na sua casa, haverá uma seca dentro da sua casa. Porque tu és matador dos profetas. Há muitos filhos de Deus. Em vez de receber o homem de Deus, na sua qualidade de homem de Deus, vocês matam os homens de Deus. Deus disse a Israel:
Ah, queria vous abençoar. Allez vous rassembler. Ah, queria vous Mais reunir. vous n'avez pas voulu ça. Mas vocês nunca Vous queriam avez isso. tué les prophètes. Vocês mataram os Mais la profetas. femme tsunamite, Mas a mulher sunamita, une femme qui n'avait pas d'enfant, uma mulher que não havia filho, a mon Élisée, viu Eliseu, a dit voyez, disse assim: cet homme c'est un homme de Dieu. esse homem é um homem de Deus. Ce n'est rien de Takunana. Se ele receber na minha casa, Pas moi. eu serei Je ne abençoado. voyais pas Élisée. Regardez comment Élisée était. Não via o Eliseu, Mais il voyait que celui-ci, mas ele via sobre si. à lui, il Nele, est le roi de Dieu. ele é um ungido de Ce qu'il Deus. a mis. Se eu lhe receber, Écoutez-moi, Église de Dieu. escuta-me, filho de Deus. Écoutez-moi, Église de Dieu. Escuta-me, igreja Vous de Deus. devez traiter votre pasteur Vocês querem tratar o vosso pastor en qualité de l'homme de Dieu. na qualidade de homem de Deus. Eu quero très bien. Escuta-me bem. J'ai toujours dit ceci. Eu sempre digo, Se on dit pasteur na bino, se você ver o vosso pastor como ligar como camarada na eu. que começar querendo ser o seu amigo, Boia, nega isto, boia, nega isto, boia. nega isto. Foi quando? Sabe por quê? Pô, se eu como pasteur não levou a camarada na eu. Porque se você começar a tomar o seu pastor como seu amigo, Mukuru akwai biso likambuyaso lo nzaba yebisi ayebisa yo. pode ter algo que Deus lhe falou para te falar. Ozombeka lukwa camarada. Você vai levar essa profecia como se fosse um amigo. Amém. Glória a Deus. Desculpa não atrever. Você me compreendeu bem? Desculpa não atrever. Você me compreendeu bem? Quand j'ai commencé à diriger l'église à l'âge de 19 ans, Eu comecei a dirigir uma igreja na idade de 19 la anos. première chose, A primeira coisa, je voulais que bandimi na kaba ba camarade na raté. eu não quis que as minhas ovelhas fossem meus amigos. Parce que ceux qui vont ba camarade na nga, Porque se tornarem meus ba amigos, como somos ba camarade na vão ba. começar a me tomar como amigo Et deles. quand Dieu me donne quelque chose pour les transmettre, Mas quando Deus me dar algo para lhes il transmitir, faut mettre ça dans les camaraderies. não pode tomar dessa maneira. Ton pasteur n'est pas ton camarade. O seu pastor não é o seu Ton amigo. pasteur, c'est le roi que Dieu a établi pour toi. O seu pastor é um filho de Deus estabelecido. Ton pasteur, c'est le canal que Dieu a choisi pour toi. O seu pastor é um meio que Deus escolheu para ti. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. La Bible dit, A Bíblia diz: confiez-vous à l'Éternel, confiai-vos ao Senhor vous réussirez. e vocês terão êxito. Mais confiez-vous à mes serviteurs, E confiai aos meus servos, vous réussirez, oui. terão êxito. Confiez-vous à mes serviteurs. Confiai-vos aos meus Il y a servos. d'autres choses pour réussir. Há outra coisa para Il faut se confier aux hommes de Dieu. ter que confiar aos homens de Deus. Existem pessoas que querem viajar para a Europa, mas esconde ao seu pastor, ele vai impedir a sua viagem. O pastor vai fazer uma cumba para ti, ele vai batucar para ti. Amém. Glória a Deus. Como você, alguém da igreja e o pastor vê assim, já estás na Europa. Amém. Glória a Deus. À sa qualité, Na sua qualidade, à sa qualité, nesta qualidade, à sa qualité. naquela qualidade, Écoutez l'Église de Dieu. escuta a igreja de Deus, Écoutez sacerdoce royal. escuta sacerdócio real. Je veux que vous considérez les hommes qu'il a établis ici pour vous. Deus quer que vocês se aproveitem dos homens que ele estabeleceu aqui. Un homme de Dieu. Um homem de Deus Atala kwa mwana muke. é como uma criança Atala munduki. que tem uma arma, Kotuna hashna yete. não pergunta a sua Atala idade. munduki afana no. Você olha sobre essa arma C'est que ça carrega. un homme de Dieu. É um homem de Ne Deus. regarde pas son âge. Não olha a sua Ne idade. regarde pas son âge. Não olha a sua idade. Regarde l'onction que Dieu a Mas établi sim sur lui. enxerga a unção que Deus Regarde estabeleceu. l'onction que Dieu a établi sur lui. Enxerga a unção que Deus estabeleceu sobre ele. Amen. Glória a Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Quand j'ai commencé l'église, Quando eu comecei a ir il y à avait igreja, un grand quartier. foi num grande bairro. Il y avait un langage chibis. Quando me viam, me chamavam de Jubis. Même l'église cache chibis. Mesmo na igreja me chamavam de Jubis. Je ne peux pas te lever du capot. Não, tenho que me levantar contra isso. L'église, c'est pas chibis. Na igreja não me chamam de Jubis. C'est pasteur. Sou pastor. C'est Ndeko.
Meu amado, Pardon, Yaya. por favor, Para cima. na próxima vez, Se forcer. se esforça Mesmo a pasteur Jules. de chamar de pastor Júlio. Ça me fait mal. Me faz mal. Quand on me le pasteur est Carlos. Quando uma ovelha me Quand chama le pasteur de est Matota. chamar o seu pastor de matota, On sentit que ça les a pointé. você sente que aquilo não pesa. Et quand tu parles ça, E quando tu falas on isso, se l'a déni. estás a lhe tomar em que qualidade? On se l'a déni. Estás a lhe tomar em que On qualidade? se l'a déni. Estás a lhe tomar em que maneira? En qualité. Na qualidade. Ma femme, c'est ma fille de l'église. A minha esposa é a minha filha da igreja. Mais, si on a dit que l'autre au Sala, beaucoup ça, à Maranatha, je l'ai déjà dit qu'ici, il n'y a pas mari et femme. Ici, c'est le pasteur avec un fidèle. Quando eu digo que vamos fazer isso, ela tem que fazer. Quando é na igreja, quando é de casa, de casa. Voilà pourquoi, frère, Vejam por quê. quand il a dit pasteur, nayo, Não queira que seu pastor à son calicolo, nayo. se magoe por sua causa. Quand il a dit pasteur, nayo, Não queira que o seu à la pastor calicolo, nayo. que comece a chorar por sua causa. Quand il a dit pasteur, nayo, Não queira que seu je pastor. n'ai jamais été contre. Eu nunca fui contra. Parce que même on a mon amour. Porque eu também já vi isso. Tout à l'heure, église, nana, Alguém foi na minha ça igreja dit à Moutoumoussous. e foi numa outra Mais igreja. si tu reconnais, même là où tu es parti, Mas se você lá onde você foi que cet reconhecer homme-là, c'est mon père, que aquele homem é o meu pai, va avec le Seigneur. vai com o Senhor. Ah, il va avec le Seigneur. Vai com o Senhor. Mais si tu quittes chez moi, Mas se você sair da tu minha ne veux igreja, pas reconnaître ce que je suis pour toi. se você não reconhecer aquilo que eu sou para Mais ti, pour créer des ordres ici dans la salle. mesmo você criar desordem onde eu me encontro, Je retire ma bénédiction. eu retiro a minha bênção. Écoutez, Escuta, mon dimanche à vous douter. a ovelha não é de ninguém. Mais mon dimanche à la pasteur, A ovelha é do seu pastor. vous allez vous douter. Você não pertence Vous a allez ninguém, pasteur, nayo. mas você pertence ao seu Oh, pastor. ok, église, mon comment la kuna. Você pode ir numa outra igreja Mais papa, là, c'est pasteur Carlos. Você tem que saber que meu pai vai Ce ser. que je dois dire, ah, tu m'as la kinia. Se você quiser sair daqui, vai em paz. Pasteur, pas mon la kende. Pastor, me abençoa. Pasteur, pas mon la kende. Pastor, me Mais ce abençoa. qu'on dit, ah, ok, des ordres. Você sair daqui por desordem, Écoute-moi très bien. escuta-me bem. Il pas moli na yo. A sua bênção C'est ça lié na yo te. não está ligado em ti. Pas moli na yo. A sua bênção C'est ça lié à. está ligado aqui no altar. No altar. No altar. Il pas moli na yo. A sua bênção C'est ça lié. está C'est ligada ma logo ni ma apo na yo. nas palavras que saem aqui para ti. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Ton pasteur. O seu On pastor va penser la mathématique. é como um professor de matemática. Sur l'indaka yete. Se você não gosta dele, Comment m'a pété. você não será abençoado. Il y a des gens qui viennent à l'église. Existem pessoas que vêm na igreja, Mais qui ne parlent pas avec le pasteur. mas ele não fala com o seu pastor. Il y a des gens qui viennent à l'église. Existem pessoas que vêm na igreja, Ah, la ligne a été. ah, não gosto Nous dele. allons apprendre l'adoration. Eu estou aqui somente pela Nous allons adoração. apprendre la prière. Eu estou aqui somente pela Mon frère, tu passes ton temps en vain. Meu amado, tu passa o seu tempo Tu então. peux déclarer 5000 bénédictions ici à l'église. Você pode declarar 5 milhões. Toi, tu ne recevras jamais cette bénédiction. Você não receberá essa bênção. Parce que tu ne l'aimes pas. Porque você não lhe ama. Parce que tu ne l'aimes pas. Porque você não lhe ama. Parce que tu ne l'aimes pas. Porque você não lhe ama. Parce que tu ne l'aimes pas. Porque você não lhe Dieu ama. n'est pas un Dieu de désordre. Deus não é um Deus de Dieu desordem. a établi un peuple. Deus estabeleceu um povo Il a établi un guide. e ele estabeleceu um Et guia. si vous obéissez à votre guide, Se você, ao obedecer si ao vous vosso obéissez guia, à votre pasteur, se vocês obedecerem ao vosso il pastor, est votre prophète. ele que é o vosso Et profeta, si vous le considérez e se vocês lhe pas considerarem, comme Carlos, não como mais Carlos, comme l'homme loin de l'éternel, assim como um homem ungido do le Senhor, Seigneur va visiter l'église. o Senhor vai visitar essa igreja. Amen. Glória a Deus. Amen. J'avais un frère qui était policier. Havia irmão que foi policial. Ce frère, Azalaki, ancien soldat de SPN de Kinshasa, Ele foi antigo soldado de DSP em Kinshasa. agora policier. Se tornou policial. Ce frère na molinga na nzela. Se aquele irmão me vê, Ala pela cette na. ele chega, bate a bala. C'est pourquoi. Eu pergunto por quê? A tua papa na nga. Você é o meu pai. Vous êtes ministre. Você é o ministro. Son ministre mo kidaye a. Se o ministro do mundo vier aqui, Restez no pesa.
Qual é o respeito que tu lhe darás? Se o pasteur na yo, E o seu pastor, ministro mokili, o ministro, atala manda mo yo sila. tem um mandato a cumprir. Mais pasteur na yo, Mas o seu atala manda mo yo sila a tem jamais. um mandato a Atala manda mo yo sila se ko na cumprir. O seto. seu mandato é eterno. Amen. 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 Amém. Ton pasteur O seu pastor mérite une double honneur. merece a dupla honra. Ton pasteur O seu pastor mérite ta bénédiction. merece a bênção. Ton pasteur O seu pastor mérite ton affection. merece a sua afeição. Vous remarquerez cette activité dans le Brésil. Ah, Vocês vão ver que aqui no Brasil, beaucoup de pasteurs muitos pastores sont mis au querem se matar. parce que suicide pour bien dans le Brésil. Ah, Há muitos suicídios aqui no Brasil. oui, pour l'année, Sabe por quê? la déception. Decepção. La plupart de quoi, pasteur pasteur mabé. A maioria das pessoas que fazem mal ao Saka muto pastor pasteur matéria qui na ngomba, são aquelas pessoas que o pastor subiu muto pasteur bande kolinga, aquele que o pastor amava, muto pasteur bande kusala tout. aquele que o pastor fazia tudo para ele, Pasteur pasteur mabé. faz mal ao pastor. Aí pour la nuit, on pasteur ayo qui pombo abi bombo. Mas para tudo aquilo o pastor se sente mal e se mata. Imagine-toi que l'homme de Dieu est mort à cause de toi. Imagina que um homem de Deus mora por causa de ti. Imagine-toi un homme de Dieu qui pleure à cause de toi. Imagina um homem de Deus que chora por sua causa. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Si vous êtes ici, Se você está aqui, les gens vous font là, nous mon corps. existe um servo de Deus À ce cas, les colons là. que se magoou por sua causa. Tous les numéros de l'église, c'est pas. Se você tiver o seu número, liga para ele e peça perdão. Moi, je l'ai fait. Eu fiz isso. Il y a un pasteur. Há um pastor, C'est là pour appuyer. a nossa irmã veio conhecer. Pasteur Thomas Didi. O pastor Tomás Didi. Pasteur Wana. Aquele pastor, Pakata Galibo. lhe cortaram o seu braço. Attends, mon pasteur. É um dos pastores Nous avons beaucoup combattu. que nós lutamos contra eles. Quando eu vim conhecer a Deus, eu fui lhe procurar. Un pasteur. Eu falei, pastor, Quand j'étais païen, quando eu fui pagar, j'étais beaucoup persécuté. eu te persegui. Maintenant, je suis un homme de Dieu. Mas agora eu sou homem de Deus. Mais on se mot pardon. Eu vim te pedir Parce perdão, que j'agissais en ignorance. porque eu agi com a ignorância. Pardonne-moi. Perdoa-me. Et prie pour mon ministère. E ora pelo meu Et ministério. ce pasteur, E aquele je pastor, suis l'un de mon parrain du ministère. ele fez muito mais, ou foi para meu parente do Il ministério. m'a beaucoup aidé dans le ministère. Ele me ajudou muito no ministério. Et c'est lui qui reçoit un prophète à sa qualité. Aquele que recebe um profeta na sua qualidade, Recevra la récompense du prophète. receberá a recompensa do profeta. Je voulais demander prophétiser sur ta vie. Eu quero nessa manhã orar pela sua vida. Je voulais prophétiser sur ta vie ce matin. Eu vou profetizar pela sua vida. Quand tu recevras ton pasteur Quando tu receber o seu pastor, en sa qualité de l'homme de Dieu, na qualidade de homem de Deus, écoutez-moi très bien. escuta-me bem. Quand on parle ici de la qualité, Quando estamos a falar da qualidade, le respect, o respeito, le que tu reconnais son autorité. você reconheça a sua autoridade. Regarde, au bout de la secret, moi, côté à vie, na yo. Você não lhe esconde nenhum segredo da sua vida. Nous soyons rien de sa cahier. Tudo que você lhe fala, Au bout de la longue na yete. você não vê o seu rosto. On soit ya ça, mais ça kati na yo. Você enxerga On o seu a rien à sa kiti na yo. Você enxerga ele como o seu guia. À Kinshasa, Em Kinshasa, grande église, moko, nous avons la cité, maman église. há uma igreja que Deus mostrou duas irmãs da igreja. Le pasteur, maman, attend la nuit. E o pastor deles andava nu. Parce que va garder notre one. Eles guardaram essa visão Et le Seigneur l'a encore répété. e Deus repetiu novamente. Que le pasteur en train de marcher nu. É um pastor que caminhava nu. Les deux mamans de l'église, As duas irmãs da igreja, sans discernement, sem discernimento, elles ont intimidé toutes les mamans de l'église. eles intimidaram todas as pessoas da igreja. Tout le pasteur nu. Estamos a ver o pastor na visão nu. C'est le pasteur a permis. Quer dizer que o pastor C'est le pegou. pasteur a simbiquis. Quer dizer, o pastor pegou. Comme l'église, le pasteur a permis. Devemos sair dessa igreja. Pas béni l'église. Saíram da igreja. Quand on a béni l'église, Quando saíram da igreja, ce pasteur passe. magoou muito o pastor. Quand il va Kendaki, Onde eles foram, le Seigneur a commencé à leur parler. o Senhor começou a lhes falar. Le Seigneur a commencé à leur parler. O Senhor começou a falar. Ça va être ici, maman boy. Deus lhe disse assim: Donc, on est pour moi, là, esse sonho que vocês tiveram c'est pas parce que mon serviteur était nu. não é porque o meu servo estava nu. On est pour y Sabino. Eu estava vos dizendo: Mon serviteur était nu. o meu servo estava nu, Puis vous l'avez dit là-bas. vocês têm que me vestir. Attention.
Tomai cuidado. Attention. Tomai cuidado. Je vais vous montrer qu'il était libre pour la Lamba. Eu vos mostrei que ele estava bom para vocês de vestir. Votre pasteur n'a pas des habits. O vosso pastor não tem. Voilà pourquoi je vous montrer. É a razão pela qual eu vos mostrei. Quand Dieu te montre un mauvais sens pour ton pasteur, quando Deus te mostra algo sobre o seu pastor, essaie de discerner. É para você discernir. Ne l'interprète pas n'importe quoi. Não interpreta qualquer coisa. Ne l'interprète pas n'importe comment. Não interpreta de qualquer maneira. Moi je suis l'un des pasteurs. Eu sou dos pastores. Eu vi uma irmã da igreja na visão me seguindo para me esfaquear. Eu acordei. Je ne crois pas que c'est elle. Eu disse, eu não creio nisso. Quando acordamos, eu fui procurar ele. Eu perguntei, será que está trabalhando? Disse, eu estou fraco na oração. Quando eu coloquei a mão sobre ela, uma máscara de velhice. Usavam o seu rosto para me atacar. Voilà l'homme de. Est-ce que ton père spirituel peut vraiment se lever sur le guinard? Será que pai seu espiritual pode tirar? Est-ce que ton père biologique peut vraiment se lever sur le guinard? Será que o seu pai biológico pode tirar a máscara de velhice? Mais ton père spirituel peut le faire. Mas o seu pai espiritual pode fazer. Ton père spirituel peut le faire. O seu pai espiritual pode Voilà pourquoi je dis ceci pour toi ce matin. Por isso que eu digo aqui nesta manhã. C'est que ton père biologique ne peut pas le faire dans ta vie. Aquilo que o seu pai biológico não pode fazer na sua vida. Ton père spirituel peut le O faire. seu pai espiritual pode fazer. La bénédiction du Père. A bênção do Pai. La récompense du A Père. recompensa do meu Vous Pai. devez nous reconnaître que c'est votre prophète. Devemos reconhecer os nossos Vous profetas. devez l'aimer en sa qualité de prophète. Devemos de amar na sua qualidade de profeta. Olimini pamboli atata na yo. Você quer a bênção do seu pai? Olimini pamboli a pasteur na yo. Você quer a bênção do seu pastor? Soyez à qualité à Moussali ensemble. Receba na qualidade de seu. Soyez à qualité à Moussali ensemble. Receba na qualidade de Vous seu. ne comprenez pas pourquoi les gens sont bénis. Vocês não sabem por que as pessoas são abençoadas. Eu passei por isso em 2013. Lá na igreja da Mamolang em 2013. Avec les Brésiliens. Com os brasileiros. Même pas passer mal. Mesmo para lhe darem água. À genoux. Se ajoelhavam. Parce que la Brésilienne te dit, je dis à la Koufi. O pastor brasileiro disse, Jubes, aqui eu estou morto. Estão me oferecendo. Se fizer isso na igreja, no Brasil a igreja se espalha. Eu disse aqui no Congo, não somos iguais com vocês aí no Brasil. Aqui no Brasil, vocês acham que pastor é qualquer um. Aqui se ajoelham para o pastor. Não se ajoelham para o pastor. Aqui não são alimentos. Você quer que Deus abençoe? Você quer ver a glória de Deus? Se prostra perante a unção do seu pastor. Respeita a unção do seu pastor. Respeita a unção do seu pastor. Respeita aquilo que o Senhor fez. Respeita aquilo que Deus fez para o seu pastor. Vocês não sabem receber a bênção. Eu em Kinshasa de manhã mesmo que vi as ovelhas. Pastor, ore por nós. Quando a pessoa ainda não escovou os dentes e falar algo para ti é ruim. Mes enfants à qui comprenaient ça. Os meus filhos compreenderam que eu, quando ainda não acordei e já havia pão na mesa, outros trazendo roupa, outros iam lá no mercado. Quando acordaram, eles estão aí. Ainda não escovei. Aí começou a colocar as mãos. Começou a lhes abençoar. Começou a lhes abençoar. Ainda não escovei. Diga ao seu pastor, preciso da sua bênção. Pasteur, bênção, pastor. Pastor, me abençoe. Bênção, pastor. Bênção, pastor. Pastor, que bênção. Pastor, me abençoe. Pastor, il y a un pastor. Pastor, aqui está a reserva. Beaucoup des enfants de Dieu Muitos filhos de Deus n'arrivent pas à saisir leur bénédiction. não sabem como receber a bênção. Beaucoup des enfants de Dieu Muitos filhos de Deus, perdent leur élévation comme ça. eles percam sua Dans elevação. la foi église, partenaire à la raté. Diz que tem igreja, não há empresa. Na tudo vai ter que dar partenaire. Eu perguntei
terminais. As pessoas se levantam. Não tem emprego. Eu lhes recebo. Eu disse que sempre eu oro para eles nos sábados. Sempre choramos do dia. Recebo dinheiro no meu bolso e começo a listar. Vamos orar pelo dinheiro. Recebe esse dinheiro, põe debaixo das suas pernas e começa a pisar. Depois de 4 meses, as sobras se abriram, os trabalhos se abriram. Sabe por quê? Porque creram no profeta. Porque creram no profeta. Eu quero terminar aqui. Um irmão da igreja veio para mim. Disse: eu não fui aprovado na escola. Eu tenho que começar todos os exames. Eu disse: traga a sua conta. Trouxe. Eu fiz um mês. E eu dormi no meu travesseiro. Fez exame e foi aprovado. Honrai aos profetas. Creia nas palavras dos profetas. Creia nas palavras dos profetas. Celui qui reçoit un prophète, Aquele que receber um profeta, qualité de prophète. na qualidade de um profeta, não disse que não lhe receba, mas na qualidade. Se o pastor quer na sua casa, você lhe dá de comer. Você recebe o pastor de casa. Deixa o pastor em casa e vai contar a história. Você não está respeitando o seu pastor. Amém. Pasteur Carlos, por favor, viens cá. Pastor Carlos, por favor, se aproxima. Je connais le Dieu qui marche avec moi. Gloire à Dieu. Nous avons sali bien de commencer à y aller. Glória a Deus. Deus me fez a graça, a irmã me conhece. Asa camarade ya moi na l'église. É uma das minhas ovelhas da igreja. Moi na l'église la camarade na ele. A minha filha da igreja é amiga dela. Asala na hotel mo na Matadi. Trabalha no hotel em Matadi. Agora já $50 Ganha $250 par mois. por mês. Mais assume la moitié na ele para na valeur $20. Mas comprou um quintal num valor de mais de $20 mil. A família é alimentação. Abriu uma alimentação para a sua família. Como que vai Dubai? Começou a viajar, fazer viagem para Dubai. Quando foi em Kinshasa, primeiro as pessoas que pedem dinheiro, mas ela tomou conta de mim. Disse: pastor, eu quero abrir um mini mercado. Eu disse: abre um mini mercado e comprou quintal para a sua família. Se você lhe falar algo, ele obedece. E a sua mão é a água para os servos de Deus. Amém. Na evite limboio, eu não sei o que estás a necessitar nesta manhã. Eu chamei o homem de Deus aqui. É um homem de Deus que eu estou a amar, que Deus me colocou em contato com ele. Eu estou aqui. Essa não é minha oferta. E eu não preciso. É para o vosso pastor. Je veux que vous puissiez offrir la vie. Eu quero que vocês só façam uma oferta na sua vida. A qualité de prophète. Na qualidade do profeta. Estamos aqui eu e ele. Vamos fazer uma oração. Vamos declarar para a sua vida. Eu não quero dar os valores. E eu não quero te esforçar. Mas eu veux que vous puissiez Mas eu quero que você considérer l'onction qui est en nous. Possa considerar a unção que há nele. Será que as irmãs visitam o pastor e fazem a coisa com o pastor? Em Kinshasa, eu ofereço a resposta. Não tem conta no banco. Eu ganhei roupas e telefones. Vendiam pães, amendoins.
C'est pas possible d'en faire. Você não. Espera um pouquinho. Na Kinshasa. Eu em Kinshasa. Na Caneva Sulema pobre. Eu ganhei sapatos. Como me ensinaram a como não se bater? Se falarem que aqui não tem dinheiro, não vale. Kinshasa lá na comida já fizeram por moi. Se é Kinshasa que não tem dinheiro, mas fizeram para mim. Avant, antes de eu chamar as pessoas para ofertarem, não é o meu dinheiro, eu não preciso. Eu preciso das pessoas que vão começar a tomar conta do pastor até o seu aluguel. O pastor ora para vocês, mas no final do ano ele tem que pagar. E vocês também foram abençoados. Eu sou preciso das pessoas. Bien-aimé, eu não estou aqui forçado. Se você for tocar, não venha. Eu sou próspero. Sou próspero. Deus me abençoe. Eu preciso. Il y a 10 personnes e 10 pessoas que vão começar a dar R$100 todos os meses para o pastor pagar o seu aluguel. 10 pessoas. 10 pessoas. Será? Mais 10 esses 10 ficou para sempre. Ficou para sempre. Ficou para sempre. O pastor não tem emprego. Ficou para sempre. 10 pessoas. Quando vocês forem na Europa, quando irem em Canadá, porque há projetos para Canadá. Chegando lá, se você quiser pensar ou lembrar do seu pastor, lembre. Eu sei que vocês têm muita coisa a fazer. Ficou para sempre. Eu vou pegar os vossos nomes e eu vou orar para vocês. Eu farei de vocês o objeto da minha oração. Mas aqui estarei orando para vocês. Hoje é dia 25. No final desse mês vamos começar. Se vocês irem, glória a Deus. Lembram para essa pessoa que fez para vocês. Mas enquanto vocês estiverem aqui, ficou. Eu vos digo algo. Não estou a vos esforçar. Vocês verão que Deus vai fazer na vossa vida. A Bíblia diz que vocês na minha obra e eu nas vossas casas. Vocês têm que não tomem como um ungido de Deus. Ungido de Deus. Aquela unção vamos acompanhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Na zona eu preciso mais. Il y a 10 personnes. De 10 pessoas. Chaque fin du mois. E cada mês. Que vão começar a trazer cesta básica para a casa do pastor. 10 pessoas. Deus te abençoe. Madeiro, louço, fufu, ninho. Seja feijão, arroz, qualquer coisa. Em São Paulo, a do Yaninho. Vamos pensar, então, vamos tomar banho. Glória a Deus. Eu abençoe a obra de Deus. Glória a Deus. Cesta básica. Mamãe. Eu tô mamãe com cesta básica. Cesta básica. Cesta básica. 10 pessoas. Na casa do pastor. Todos os finais do mês. Outra irmã. E para mim, na fim de mois hoje.
Começando nesse fim do mês. Quando eu venho pasteur, eu vou começar a ligar para o pastor. Je vais prier pour pasteur, ma paix, sinon, je vais la Bible. Eu vou orar para vocês. Eu sei que estamos atravessando momentos difíceis. Mas eu sei que Deus vai nos orar. Quem mais? Você sabe que o pastor gosta. O que o pastor gosta, você não comprar. E no dia que Deus fizer que você viaja, mesmo estando longe, vocês sabem que vocês chegaram lá por causa dele. Lembrai-vos dele. Eu fui a Paris, pessoas que eu orei para eles aqui, me receberam bem na Europa. Quem mais? Glória a Deus. Je ne force pas. Coisas de dinheiro eu não gosto de forçar. Mas lá no dia de hoje, quem precisa de casamento, quem quiser sair daqui, quem precisa de alguma coisa aqui, Deus que me chamou, 22 ans passés, 22 anos passados, vai nos abençoar. Se precisa de casamento, Deus vai nos dar. Se for dinheiro, Deus vai nos dar. Je vis le miracle de Dieu. Eu vi milagre de Deus. Je vis le miracle de Dieu. Eu vi milagre de Deus. Eu sei que Deus vai operar na nossa vida. Deus vai operar. Je prie pour convaincre les pasteurs. Eu vou orar para vocês junto com o pastor. Pasteur, Glória a Deus. Seigneur, remis cette foule de paix. Que ta grâce soit sévère, Seigneur. La pambolie ensemble dans l'ail. Toi, tu peux ensemble. Les ensemble dans l'ail. Il y a le peuple la vie de gloire. Comme le canissage ensemble dans l'ail. Comme le pambolie de gloire. Comme ça, le sanctuaire de Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kanisa hii sababu tukapo. Tunataka kasi na plantage na hii sana. Sababu kanisa ya Père de gloire. Comment on peut ça ça va comme ça le Père de gloire. Comment on peut ça du colon ensemble dans la. Semble tato ensemble dans la. Pour nous faire la même sens. Attends les ensemble là sur le Père de gloire. Alors là sur le faire ensemble dans le sens. Malgré ça du colon font le il a au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends la main dans ensemble dans la. On va faire ensemble. Je me suis développé comme ça. On va faire ensemble dans la. Kanisa le Père éternel. Tu vas être ensemble dans la. Alors, il y a ça ensemble. On va faire ensemble dans la. La déclaration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vamos lá, mano, aí ensemble na gás. Kanisa ya Père de gloire. Kanisa ya ensemble na gás. Paterno aí o papai na boca. Tu vai tentar me calmar por na gás. Kanisa ya Père de gloire. Graças a Deus, pelo amor. Eu te mostro como é o Père de gloire. Porque você não é. Senhor, vamos lá para o mundo do Panambaia. Porque sabe que sai do campo. Você precisa ver o meu pé no chão para também. Senhor, fica fazendo aí. Para viver de graça na Deus. Esse manifesto é o melhor para o mundo. Yes. Kanisa ila mambo ya pesa za mbele ya Mungu. Akupe graça na yo. Akupe favela na yo.
na kombo na Yesu Kristo. Zama pambola yo. Zama kanisani. Zama koleza na te. Zama soutenir. Zama soutenir. Kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus. Zama kanisani. Sauve-toi de lui, au nom de Jésus. Zama kombo. Vive